Cadê o semideus? Aqui tem vídeo novo do semideus. O bizarro iceberg da Idade Média. Pois é, Corvo. Tem gente que gosta como diz o Matuê, é o comedor de prima, né? O Ben 10 é totalmente o contrário. Hoje não, Jiraya. Eu acho que hoje não. Mas vai ter. Vi não, Roberto. Vi não. Tem o link? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos conversando sobre o iceberg da Idade Média. A Idade Média é como é chamado um período histórico que foca na Europa, que durou entre os séculos 5 e 15. Os historiadores datam como início da Idade Média a queda de Roma em 476 e coloca o seu fim na conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453, ou seja, o período que conhecemos como Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. O período ficou marcado pelos seus cavaleiros, feudos, grandes impérios e reinos, e por muitos mistérios que estão localizados principalmente nas suas primeiras décadas. Além de coisas que surgiram durante esse período que influenciam a nossa sociedade moderna até hoje. E neste vídeo estaremos conhecendo alguns fatos e teorias obscuras e interessantes sobre esse período, sendo que esse vídeo pode se tornar o primeiro de uma série de icebergs onde exploraremos períodos históricos. Então, se vocês gostarem dessa ideia, não se esqueça de comentar aí embaixo e deixar um like nesse vídeo. Lembrando que eu usei como base para esse vídeo dois icebergs que eu encontrei no Reddit sobre esse tema, sendo que um deles foi postado lá no subreddit Icebergs Brasil e foi feito pelo usuário Victor. Ambos eu deixarei aí embaixo na descrição deste vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg da Idade Média. Pois é, Diabo. Você tá bem? Eu gosto muito quando você me bota essa música. Idade das Trevas. Idade das Trevas ou Dark Ages é um termo que é frequentemente usado para se referir à Idade Média. O termo foi criado durante o século XIV pelo intelectual e humanista italiano Francesco Petrarca, que é muitas vezes usado de forma pejorativa, dando a ideia que esse período era um tempo de decadência, muito causado pela queda do Império Romano, com a Europa sendo dominada por bárbaros. Existe a ideia levantada por Petrarca que muito do conhecimento clássico que foi desenvolvido durante a antiguidade, seja nas artes ou na ciência, foi perdido durante esse período, sendo apenas resgatado durante o Renascimento. O próprio Petrarca era um grande admirador dos gregos e romanos antigos. O termo também é bastante usado para se referir à falta de informação que temos do início da Idade Média, fazendo com que os historiadores fiquem no escuro em relação ao que acontecia em certas partes da Europa, principalmente a Grã-Bretanha, nos seus anos iniciais, algo que atualmente é chamado de Idade Média Arcaica ou Alta Idade Média. No entanto, muitos historiadores não gostam de utilizar o termo Idade das Trevas, já que o período não foi de todo sombrio. Afinal, coisas como universidades começaram a surgir na Europa durante esse período, além de avanços significativos na agricultura, artesanato e arquitetura. Mansa Musa. Mansa Musa foi o imperador do Império do Mali na África entre os anos de 1312 a 1337. Mansa Musa é atualmente considerado uma das pessoas mais ricas da história, com uma fortuna que consegue ser maior do que os maiores ricos da atualidade. O Império do Mali durante o século XIV era o centro da produção de ouro da região, o que fazia o seu monarca ser bastante rico. Dá até para dizer que eles eram a Dubai da Idade Média. Analistas modernos estipulam que as riquezas de Mansa Musa
Musa valeriam hoje mais de 400 bilhões de dólares, considerando a inflação. Existe até a história que fala que em 1324, Mansa Musa fez uma peregrinação até Meca, e no caminho ele fez uma parada na cidade do Cairo, onde ele começou a distribuir ouro para a população, e ele distribuiu tanto ouro que a economia local simplesmente foi destruída, com tanto ouro que entrou na cidade de uma vez. É dito que o Egito demorou 12 anos para se recuperar da passagem do imperador de Mali na região. Biâncio, caramba, Biâncio, que bom que você fez. Bestiários. Bestiários, durante a Idade Média, eram livros... Meu irmão, esses bichos da Idade Média é muito bizarro, pô. Você já com certeza já viu imagem de bestiário da Idade Média no Google Imagens, no YouTube, em qualquer outro canto. Meu irmão, é feio, velho. É mais que feio. É horrível, bicho. É bom, Birambu, tô bem. Não, velho, tem uns bestiários que é muito feio, velho. Que descreviam animais e criaturas espalhados pelo mundo. Muitos desses seres descritos nesses bestiários eram criaturas fantásticas, como unicórnios, grifos e centauros, sendo que até mesmo os animais que realmente existiam eram representados de uma forma bem estranha. Os bestiários eram escritos principalmente por monges católicos e carregavam diversas passagens moralistas, com lições de moral e alegorias cristãs, além de, é claro, descrições desses animais, como seu habitat e características físicas, muitas das vezes misturando fatos com fantasia. Dos caras medieval do rinoceronte. Martim I de Aragão. Esse foi o nome de um rei de Aragão que reinou de 1396 até 1400. Voltar o quê? É mesmo, ele tava... Meu irmão, eu não sei se ele tá soltando fogo pelo rabo ou foi a pressão de ter tomado uma furada no bucho, ele se cagou, né, velho? Eu espero disso aqui no Monster Hunter, né? Não na Idade Média. E veja que o soldado de trás se espantou. Tipo, esse aqui furou de trás. Epa! Rapaz. Além de, é claro, descrições desses animais, como seu habitat e características físicas, muitas das vezes misturando fatos com fantasia. Martim I de Aragão. Esse foi o nome de um rei de Aragão que reinou de 1396 até 1410, o ano de sua morte. Além de rei de Aragão, atual Espanha, ele também foi rei da Sicília a partir do ano de 1409, já que ele também era herdeiro desse reino. Algo que é muito comentado sobre Martim é a sua morte, já que é dito que o rei havia morrido após o seu bobo da corte fazer uma piada que ele achou tão engraçada que ele literalmente morreu de rir. Exatamente, ele morreu porque ele riu demais. Sendo que, segundo a história, naquele momento, ele estava sofrendo uma indigestão alimentar por ter comido um ganso inteiro, algo que supostamente ele fazia com frequência. Logo, segundo essa história, a indigestão junto do seu riso histérico o teria levado a óbito. Essa versão, no entanto, é um pouco questionada, acreditando que essa causa de morte teria surgido em uma crônica escrita alguns anos depois, já na Renascença. Na verdade, é incerto como se deu a morte de Martim I, levantando hipóteses que sua morte se deu graças à sua obesidade, alguma peste ou até o seu envenenamento. Mas caso essa história que ele morreu de rir for verdade, qual será que foi a piada que ele ouviu? Teve um grego também que morreu de rir, não foi porque deram... Se entendi direito... Deram vinho pra um jumento, ele viu o jumento doido de cachaça e morreu de rir. Meu irmão, filósofo que morreu de rir. Aqui, ó, Crícipo. Crícipo de Solos morreu de rir após ver o seu burro bebo depois de comer fígado. Figo? Diga aí, ele viu o burro comendo figo, não aguentou e morreu de rir, pô. Que merda é essa, pô? Melhor nem saber, Crisgo, né? Não.
fui ver. O Santo Sudário. O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, é um dos artefatos mais estudados e polêmicos da história. O sudário seria um pedaço de pano que se acredita ter sido usado como mortária fúnebre e ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. E isso seria comprovado graças à imagem de Jesus que poderia ser vista nesse sudário, com uma imagem mais nítida podendo ser vista através de negativos fotográficos. Apesar de alguns considerarem essa mortária que envolveu o corpo de Cristo, existem muitas controvérsias em torno dessa peça. As primeiras menções do Santo Sudário datam da Idade Média, mais em específico de 1354, quando foi exibido em Lille, na França, atualmente estando na Catedral de Turim desde 1578. Como dito antes, o Sudário de Turim é um dos artefatos mais estudados de todos os tempos, porém não existe um consenso que explique a sua origem exata. A partir de estudos com datação de carbono feitos em 1988, foi levantado a possibilidade que o sudário foi forjado durante a Idade Média, entre os anos de 1260 a 1390, podendo ter sido realmente usado para envolver o corpo de alguém que foi crucificado, que não fosse de fato Jesus. Mas não se sabe ao certo, já que muitas pessoas ainda consideram que o artefato está ligado à morte de Cristo. Logo, talvez nunca tenhamos uma certeza da sua legitimidade e origem. Exatamente, morcego. Prestes João. Prestes João foi uma figura lendária que existiu no imaginário da Idade Média entre os séculos 11 e 15. Prestes João seria um rei cristão que governaria um próspero reino no Oriente. Ele mesmo, segundo a história, era descendente de um dos 3 reis magos. Era dito que o seu reino carregava o cristianismo por mais de 1000 anos, e era um lugar de abundância e felicidade, e que tinha uma localização incerta, com especulações que falavam que o seu reino se localizava em algum lugar da Índia, ou até posteriormente na Etiópia. Os relatos também mencionavam que o seu exército marchava com cruzes de ouro e que ele tinha o poder de curar doenças e garantir a juventude eterna. O próprio Prestes João tinha mais de 500 anos na época, já que ele tomava da fonte da juventude que existia em seu reino. Segundo algumas versões, a lenda surgiu através de uma carta que começou a rondar a Europa na época, chegando até o imperador bizantino Manuel I e o Papa Alexandre III, que era supostamente escrita por um sacerdote soberano de um reino fantástico. Nesta carta, ele prometia apoio militar nas cruzadas contra os muçulmanos na Terra Santa. A suposta existência desse reino motivou diversas expedições marítimas nos anos seguintes, incentivadas pela pressão crescente dos muçulmanos na Terra Santa, tentando encontrar esse reino para justamente conseguir esse tal apoio militar, com expedições promovidas principalmente pelos portugueses. Expedições essas que eventualmente culminaram na descoberta do Brasil. No entanto, o reino de Prestes João nunca foi encontrado. É porque não existe também. Engraçado que ele falou sobre navegação portuguesa, eu fiquei de cara quando eu vi em Shogun, claro que no fato fictício, mas eu fiquei de cara que os portugueses foram um dos primeiros povos a ter visto o Japão, pô. Eu fiquei, caramba, sério, velho? Que massa. Ao mesmo tempo que, se eu entendi direito, o Japão já brigou, não sei se foi com o México ou se foi com a Espanha nas Filipinas. Pode ser que seja, hein? Foi eu li alguma coisa assim também. Enfim, vamos nessa. Futebol medieval. Futebol medieval é o nome de uma série de atividades físicas que eram praticadas principalmente na Inglaterra desde meados do século XII. Atividades essas que posteriormente deram origem ao futebol que conhecemos hoje. O futebol medieval ou futebol escolar era um esporte bastante caótico e violento, onde um grupo massivo de pessoas corriam atrás de uma bola por uma cidade, tendo praticamente nenhuma regra, sendo que, aparentemente, algumas vezes 2 times disputavam um testículo de porco no lugar da bola.
Pois é. Ele era disputado principalmente durante festivais religiosos, como é o caso do Entrudo, que acontece durante 3 dias que antecedem a Quaresma. Dado a sua natureza Os caras brincavam com cuião de porco num negócio chamado entrudo. Vamos voltar pro vídeo. caótica e violenta, o futebol medieval foi banido em diversas ocasiões, com a prática morrendo de fato na Inglaterra em 1835, quando foi passada uma lei chamada Highway Act, que proibia a prática de futebol em vias públicas. Atualmente, versões mais modernas do futebol medieval são praticadas em eventos e festivais. A Guerra do Balde. Esse é o nome de um conflito que foi travado entre duas cidades italianas, Modena e Bolonha, no ano de 1325. Essa guerra estava dentro do contexto do conflito entre os guelfos e os gibelinos, sendo os guelfos partidários do papado e os gibelinos apoiadores do Sacro Império Romano. Bolonha era predominantemente guelfa, enquanto Modena inclinava-se para os gibelinos. Essa divisão levou a constantes discussões e tensões entre as duas cidades-estado ao longo de várias décadas. A guerra em questão estourou quando os soldados de Modena invadiram a cidade de Bolonha durante a noite para simplesmente furtar um balde do poço central da cidade. Esse furto do balde deu início ao conflito entre as duas cidades, com Bolonha mobilizando mais de 30 mil soldados e 2 mil cavaleiros para atacar Modena, que se defendia com 5 mil soldados e 2 mil cavaleiros. Os dois exércitos se encontraram na vida de Zapolino, e mesmo com o menor número, Modena saiu vitoriosa do único combate dessa guerra. As forças de Modena conseguiram derrotar o exército bolonhês após 2 horas de combate, causando cerca de 1000 baixas do lado de Bolonha e 500 no lado de Modena. Posteriormente, o conflito foi encerrado graças a um armistício, e no fim, o balde roubado, que foi o estopim para o conflito, ficou no lado de Modena, sendo usado como um troféu que simbolizava a sua vitória, sendo uma guerra que é lembrada hoje em dia por ter se iniciado por um motivo bastante trivial. Quero dizer, essa é uma versão da história que você costuma ouvir por aí. Na verdade, parece que essa guerra se iniciou por um outro motivo, com o exército de Modena não necessariamente roubando aquele balde de Bolonha. Parece que os soldados de Modena pegaram o balde só no final da guerra, justamente para usá-lo como um troféu. Cara, eu tô desacreditado. Eu não sei nem o que achar mais, velho. Um balde, bicho. Um balde, negão. Um balde não, pô. Sabia, Peter. Julgamentos de animais. O Peba e um lobisomem trazendo o cabo pro julgamento do viado e 2 cachorros guiando. Aí tem um canguru assando ali com outro boi com caba. Que merda é essa, pô? Sim, isso realmente aconteceu em algum momento. Pelo menos a partir do século XII, existem documentações sobre animais passando por julgamentos em tribunais, por terem cometido um, entre aspas, crime. Um dos casos mais antigos conhecido se trata de um porco que foi levado à corte por ter matado e devorado uma criança na França no ano de 1226. O porco foi culpado e queimado vivo. Geralmente eram animais domesticados que passavam por esses julgamentos, como porcos e vacas, geralmente por causarem a morte de alguém ou causarem danos a propriedades, sendo que é dito que os animais tinham até advogados que tentavam representá-los. Sim, isso parece muito uma sketch de comédia. Na época existia também julgamentos para considerar algum tipo de animal uma peste ou uma praga, como é o caso de ratos ou insetos.
Julgamentos esses que aconteciam mais em cortes eclesiásticas. Esses julgamentos em específico eram feitos para identificar a peste em questão que estava prejudicando as plantações e buscar uma intervenção para erradicá-las. Historiadores especulam que essa prática acontecia principalmente como uma forma de entretenimento para a população local. Gilles de Ré. Gilles de Ré foi o nome de um cavaleiro francês que viveu durante o início do século XV, que atualmente é considerado um dos primeiros serial killers da história. Gilles lutou ao lado de Joana d'Arc, defendendo a cidade de Orleans de um ataque inglês durante a Guerra dos 100 Anos. Defesa essa que foi bem sucedida, fazendo Gilles se tornar um herói local, sendo até nomeado como Marechal da França. Ele também viu de perto a morte de Joana d'Arc, submetida a um julgamento pela Inquisição, acusada de heresia, condenada à pena de morte e executada na fogueira em 1431. Após isso, Gilles de Ré se tornou um cara bem diferente do que ele demonstrava anteriormente, desenvolvendo uma estranha obsessão pela morte e por alquimia. Nessa época, na região em que ele morava, diversas crianças que viviam perto de suas propriedades começaram a desaparecer misteriosamente. Muitos já suspeitavam de Gilles, porém, dado ao seu status de herói nacional, muitos não queriam acreditar que ele estava envolvido nesses desaparecimentos. Porém, ele de fato estava. Gilles começou a atrair jovens até sua propriedade, os convidando para jantar. Lá, ele abusava desses jovens e depois os matava e, posteriormente, até se alimentava do corpo de suas vítimas. Nossa Era dito senhora, que ele convidava que outras pessoas para participar desses atos macabros, como 2 de seus primos. Certo dia, em 1440, Gilles de Ré foi capturado pela Inquisição, que planejava torturá-lo para conseguir uma confissão desses seus crimes, algo que nem foi necessário, já que ele confessou só temendo essa tal sessão de tortura. Após isso, ele foi julgado pelo Tribunal Eclesiástico e condenado à morte à forca em setembro daquele ano. E seus números de vítimas são bem perturbadores, já que se acredita que ele tenha matado de entre 80 a 200 crianças. Mas é claro que esses números não são confirmados. Os terrores causados por Gilles de Ré inspiraram o conto do Barba Azul, que conta a história de um homem que se casou 6 vezes, com todas as suas esposas desaparecendo logo após ele se casar com elas, já que ele as matava e escondia os seus corpos dentro de sua casa. What the hell, véi? Heiwig. Esse é o nome de um reino que existiu no atual país de Gales, por volta do ano 500, que foi praticamente esquecido pelo tempo. Existe pouco material e menções desse tal reino em documentos sobreviventes. Se especula que o nome Heiwig venha de um dos seus governantes, um rei chamado Hen, sendo algo que poderia ser traduzido como a Terra de Hen, no galês antigo. Porém, até mesmo a presença desse tal reino em manuscritos antigos tem escritas que diferem uma das outras. E também a localização desse suposto reino é incerta. Se acredita que ele se localizava na região de Defed, porém sem demarcações precisas, ou seja, o reino simplesmente desapareceu entre as areias do tempo, sendo um bom exemplo de várias coisas que não sabemos muito sobre, que estão relacionadas ao início da Idade Média. A Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças foi um acontecimento relacionado às cruzadas que ocorreu no ano de 1212. Ela surgiu dada ao fato da primeira e da segunda cruzada não conseguirem conquistar Jerusalém dos muçulmanos. Logo surgiu a ideia de que a Terra Santa deveria ser conquistada de forma pacífica por pessoas de coração puro. No caso, crianças ou jovens. Logo se formou um movimento onde diversos jovens se proporam a marchar até a Terra Santa e conquistá-la pacificamente, convertendo os muçulmanos ao cristianismo. Muito desse tal evento mistura fatos históricos com narrativas ficcionais, sendo que é dito que a tal Cruzada das Crianças foi liderada por 2 garotos, um francês e outro alemão, que teriam recebido visões divinas que os instruíram a liderar esse movimento
movimento que não teve sucesso em seu objetivo, com diversos problemas financeiros e logísticos, com até participantes dessas cruzadas sendo capturados e vendidos como escravos, sendo que os historiadores acreditam que não participaram apenas crianças desse movimento, mas também jovens adultos e camponeses. A Cruzada das Crianças é considerado o primeiro grande movimento jovem da Europa. Meu irmão, sem nem o que falar. A Maldição de Jacques de Molay. Jacques de Molay Parou. Eu tenho uma pergunta. Demolay não é aquela galera que é meio que... Como é que eu posso dizer? Eles não são os aprendizes de Mormon? Dite. Um beijo, minha princesa. Obrigado pelos seus 29, Dite. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta, velho. Demolay. Olha, ó, Demolay, o Instituto de Jovem Social Sexo Masculino que visa formar bons cidadãos. Ordem Demolay. O que é ser um Demolay? O que é que Demolay acreditam? Amor filial, Deus, cortesia, campeonato, fidelidade, pureza e patriotismo. Ih, meu irmão, os caras formam bolsonarista. Brincadeira. Quanto ganha um Demolay? Pô, eu ganho 1000 contos só por ser Demolay? Quem é da maçonaria? Não, parou. Aqui a gente precisa na Wikipédia mesmo, pega amor. É uma organização paramaçônica. Ah, então é isso mesmo. Então, literalmente, Demolay é só estagiário pra maçom. Tá. Mestre da Ordem dos Templários. Ordem essa que atuou nas cruzadas. Eu tenho um amigo que era, mas sempre negou. Os peregrinos que viajavam. E eu descobri que ele era porque eu achei um perfil dele no Orkut dizendo fulano de tal Demolay. Eu digo, poxa, meu irmão, esse bicho é jovem aprendiz de Demolay mesmo. Aí eu printei. Tá vendo tu que tu é? Mas não sai dizendo por aí não que o pessoal tem maus olhos com isso. Eu digo, mas o que é que tu faz? Não posso falar. Ai, te lascar, tu tá... Pobre, nem a CIA tem tanto segredo. Jerusalém e os cristãos que ali habitavam, sendo que a ordem ao longo dos anos acumulou uma considerável riqueza. Porém, em 1187, a Terra Santa foi conquistada por Saladino e os Templários foram expulsos de lá. A ordem então começou a perder sua reputação, se tornando cada vez mais independente do papado, sendo até acusado de extorquir pessoas por dinheiro e de ser uma grande ameaça para os reinos da Europa. O tal Jacques de Molay foi eleito como mestre da ordem em 1293, e nesse período o Papa Clemente V e o rei da França, o Felipe IV, se juntaram planejando fazer uma nova cruzada, desta vez unindo a Ordem dos Templários com os Hospitalários, algo que Jacques não concordava, crescendo assim as animosidades entre o líder dos Templários, o Papa e o rei Felipe. Inclusive, parece que o rei Felipe devia dinheiro aos Templários, o que faz ele ter mais motivações para querer pôr um fim a essa ordem. O rei então começou uma campanha difamatória contra os Templários, os acusando de heresia. Essa campanha parece também ter sido motivada em grande parte pelo desejo do rei Felipe IV em confiscar as riquezas dos Templários. Isso resultou na prisão de Jacques de Molay em 13 de outubro de 1307, junto com todos os outros Templários. Após isso, Jacques começou a ser torturado, fazendo ele ser forçado a admitir algumas das acusações de heresia que eram propagadas por Felipe IV. Assim, Jacques de Molay
Posteriormente, foi condenado à prisão perpétua em 1314, após anos de tortura. Condenação essa que foi trocada para a morte, após Jacques, durante o seu julgamento público, falar para todos que os templários eram inocentes e que eles foram submetidos à tortura para confessarem essas tais heresias. O rei Felipe então tomou o lugar do julgamento que era do Papa e condenou Jacques à morte pela fogueira. E enquanto o templário ardia nas chamas, o mestre templário amaldiçoou tanto o rei Felipe quanto o Papa Clemente, os amaldiçoando, segundo a história, até a sua 13ª geração. E parece que a sua maldição realmente funcionou, já que tanto o rei Felipe quanto o Papa Clemente morreram alguns meses após a sua execução. A própria dinastia do Felipe IV, a dinastia capetiana, começou a passar por instabilidades após a sua morte, com seus meses após a sua execução. A própria dinastia do Felipe IV, a dinastia capetiana, por isso que o Demolé ganhou, né, amigão? Deus é bom, o diabo não presta. Começou a passar por instabilidades após a sua morte, com seus herdeiros tendo mortes precoces, e com a sua dinastia perdendo o controle da França em 1328. Aí é fogo, Cosato. Aqui, ó, parou. Aqui, porque o... ó, porque o rei Felipe morreu aqui, ó. Ó. É, paizão. Que se faz que se paga. França em 1328. A República de Cospaia. E já de algo que surgiu bem no fim da Idade Média, temos a República de Cospaia, um estado autônomo que se localizava na atual Itália, que surgiu a partir de um erro cometido na demarcação territorial entre os estados papais e a República de Florença. Nessa demarcação, não foi atribuída a nenhum país uma porção de terra de cerca de 3,3 km², que virou por causa disso uma terra de ninguém. Vendo isso, os habitantes dessa região decidiram fundar seu próprio país, que se tornou a República de Cospaia no ano de 1440. Tanto os estados papais como Florença viram isso e decidiram simplesmente reconhecer a independência desse país recém-formado, já que eles não achavam que valeria o esforço tomar aquele pequeno pedaço de terra. Os habitantes locais então se organizaram de uma forma bastante peculiar. Em Cospaia não existia um governo tradicional, nem mesmo existiam prisões ou uma força policial ou um exército que defendia o território. A nação, na verdade, era gerida por um grupo de anciões que se reuniam com patriarcas de famílias que viviam lá e uma igreja da região para decidir coisas relacionadas à gestão do país. No entanto, é debatido se eles tinham algum tipo de imposto que os habitantes tinham que pagar, havendo a possibilidade desse conselho cobrar das famílias uma espécie de taxa. Eles tinham até um lema que, traduzindo do latim, seria algo como liberdade perpétua e firme. A economia local se baseava principalmente na produção e venda de tabaco, que fora da República tinha diversas restrições, fazendo com que Cospaia recebesse o nome de a capital do tabaco. Cospaia também atraía diversas pessoas que fugiam lugar bom de se viver, viu? Capital do tabaco. Da lei em seus respectivos territórios, encontrando lá um refúgio. A república durou até que bastante, perdurando até o ano de 1826, quando o território foi novamente anexado aos estados papais. Os representantes da República de Cospaia assinaram um tratado para anexação em troca de uma moeda de prata e permissão para continuar cultivando tabaco, que foi expandido para mais territórios após a anexação. A Praga de Justiniano. Esse é o nome pelo que ficou conhecido uma pandemia de peste bubônica que afetou todo o mundo mediterrâneo durante os anos iniciais da Idade Média, entre 541 a 544. A praga ganhou esse nome já que ela aconteceu durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I, sendo que ela afetou principalmente o seu império.
A doença foi espalhada pelo Mediterrâneo, transmitida por pulgas de ratos que vinham junto de mercadorias vindas do Egito. A cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, foi a mais afetada pela praga. Acredita-se que cerca de 1/5 da população morreu por causa da doença, sendo que em um dia, pelo menos 10.000 pessoas em Constantinopla vieram a falecer por causa da doença. O próprio imperador Justiniano, segundo documentos da época, contraiu a doença, mas ele conseguiu ser curado. Se acredita que várias regiões foram afetadas pela peste, como os territórios banhados pelo mar Mediterrâneo, outras partes da Europa, a Península Árabe e até regiões da Pérsia, atual Irã. E ela até mesmo atrapalhou as ambições de Justiniano de restaurar o Império Romano, impactando diretamente nas suas campanhas militares. A praga de Justiniano é atualmente considerada a primeira pandemia da história. E aí, Semidas? E se é o 5 é porque vem baguga, né? A Grande Fome de 1315. A Grande Fome foi um evento catastrófico que assolou a Europa durante os anos de 1315 até 1317. O ano de 1315 foi marcado por chuvas fortes que inundavam os campos, destruindo colheitas, junto de temperaturas bem baixas, que dificultavam ainda mais o cultivo. Além disso, doenças se alastravam pelo gado, matando animais como vacas e ovelhas, fazendo os camponeses ficarem sem seu sustento. A partir disso, o preço de alimentos disparou e muitas pessoas começaram a simplesmente morrer de fome. O crime não parava de subir e era possível ver episódios de canibalismo, homicídios e infanticídios. E isso assolou toda a Europa por 3 longos anos, com as colheitas voltando a florescer a partir de 1317. Mas a situação só de fato se normalizou a partir do ano de 1322. Os números de mortos em todos esses anos é incerto. No entanto, se especula que cerca de 25% da população da Europa veio a falecer devido a essa crise de fome, principalmente durante esses 3 anos, considerado assim um dos períodos mais sombrios da história da Europa. E esse período pode ter inspirado histórias como o conto de João e Maria, que conta a história de 2 crianças que foram abandonados pelos pais na floresta, encontrando assim na floresta uma bruxa que pretende devorá-los. A erupção do vulcão Samalas em 1257. No ano de 1257, ocorreu uma erupção vulcânica na ilha de Lombok, na atual Indonésia. A erupção do vulcão Samalas é classificado como uma erupção de nível 7 no índice de explosividade vulcânica, fazendo com que essa seja uma das maiores erupções do último milênio e de todos os tempos. A erupção fez com que altas quantidades de cinzas fossem lançadas na atmosfera, bloqueando a luz solar e fazendo com que as temperaturas baixassem drasticamente. Isso afetou até mesmo a Europa, principalmente no ano seguinte, em 1258, onde as baixas temperaturas arruinaram plantações e também matando o gado, gerando fome no continente. Apenas a cidade de Londres viu cerca de 15.000 mortes naquele ano, em decorrências dessas condições, sendo que esse breve período ficou conhecido na Europa como a Pequena Era do Gelo, com o ano também sendo chamado de o Ano Sem Verão. E pensar que um vulcão na Indonésia poderia ter causado um impacto dessa magnitude na Europa. Hipótese do tempo fantasma. Esse é o nome de uma teoria da conspiração desenvolvida em 1991 pelo historiador alemão Herbert Illich. Segundo ela, existe 297 anos na história que foram inventados e nunca realmente aconteceram, fazendo com que, segundo essa teoria, hoje não estarmos no ano de 2025, mas sim no ano de 1728. Esse tal tempo fabricado estaria entre os anos de 600
614 Mas a me lasque. 911. Essa ideia vem, segundo o historiador, de que supostamente houve uma conspiração para alterar o calendário para associar o reinado do imperador do Sacro Império Romano, Otão III, com o ano 1000, que na sua época tinha uma forte importância. Essa conspiração envolvia até figuras como o Papa Silvestre II e o imperador bizantino Constantino VII. Na conspiração é dito que tudo que sabemos sobre esse período de 614 a 911 foi fabricado, como por exemplo o reinado de Carlos Magno, o rei dos francos, que viveu durante esse período. Segundo essa teoria, ele nunca existiu, e todos os documentos que comprovariam a sua existência foram forjados. O pé dele é o pé do Tudo isso para Pernalonga. criar essa narrativa que favorecesse o reinado de Otão. Afirmações Olha lá o pezinho do Pernalonga. Tudo isso sustentadas em supostas lacunas que existem durante esse período, já que grande parte dele se encontra dentro da tal Era das Trevas da Alta Idade Média. Mas obviamente essa teoria é muito contestada no campo acadêmico, com críticos dessa teoria apontando diversos registros que datam desse período que foram feitos inclusive fora da Europa. Logo, a hipótese não é muito considerada. Então dá para dizer que estamos em 2025 mesmo. Por favor, né? Pra mim não faz nem sentido. Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da Idade Média. Eu já falei sobre tópicos que poderiam estar nesse vídeo em outros vídeos daqui do canal. Inclusive eu fiz um vídeo aprofundado falando apenas sobre a arte medieval, que eu acredito que seja um ótimo complemento para esse vídeo. Então não deixe de conferi-lo caso não tenha visto ele ainda. E também não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. Sigam Semidas, Semidas é bom.